Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos agora para o vídeo de número 319. Idade das montanhas. Será que as montanhas têm idade? Interessante isso, né? Às vezes as pessoas se preocupam com a idade dos seres humanos. É natural. Mas acredito eu que não passa pela cabeça, pela imaginação da pessoa, das pessoas, esse raciocínio, né? A idade das montanhas. Você, por acaso, já se pegou assim, se interrogando? Você já se interrogou a respeito da idade das montanhas? Por exemplo, Serra da Canastra, em Minas Gerais. Será quantos milhões de anos tem? Milhões. Eu acredito que a Serra da Canastra de Minas Gerais, ela é do período diluviano. Eu apenas acredito. Sabe por que eu acredito? Por causa das evoluções, por causa dos cataclismas, por causa da excessiva elevação de lava vulcânica, porque as montanhas, elas são formadas por lavas vulcânicas. Então, naquele período diluviano, milhares de vulcões em erupção, que esparramou, vamos usar esse termo, espalhou por todo o globo, né, uma quantidade elevadíssima de lava vulcânica, como se transformando o globo todo numa fornalha. Então, é só fazer as contas, 600 milhões de anos atrás. Mas existe aqui na Terra montanhas muito mais antigas, né? Existe montanhas correspondente a 2 bilhões de anos, 3 bilhões de anos, né? Que são aquelas montanhas que a evolução delas se deram não no horizontal e sim no vertical, mas é uma elevação da parte granítica da Terra e não lava vulcânica. É diferente. Vamos ao estudo aqui. Examinando-se os terrenos dilacerados pelo erguimento das montanhas e das camadas que lhes formam os contrafortes, né? Essas camadas que formam o contraforte. Possível se torna determinar-lhes a idade geológica.
Então, ó, possível se torna determinar-lhes a idade geológica. Então, é natural que os geólogos, eles, através dos estudos, a partir do momento que eles concluem uma estratificação, é óbvio que tudo naquela estratificação corresponde-se a uma idade. Então, por exemplo, deixa eu explicar melhor aqui. Eles pegam uma área sedimentada, uma sedimentação da era diluviana. Não vamos pensar da terciária. Então, a terciária é a terciária mesmo. 600 mil anos. Então é óbvio que eles conseguem datar tudo que naquela camada terciária, naquela sedimentação, ali se encontra. Então, tudo que ocorreu naqueles 600 mil anos, é 600 milhões de anos, né? É 600 milhões de anos. Não é 600 mil, não. 600 mil anos, não. 600 milhões de anos. Então, tudo que ali se encontra, é lógico que eles têm uma tabela ali de datas e tudo mais. Então, possível se torna determinar-lhes a idade geológica. Por idade geológica das montanhas, não se deve entender o número de anos que elas contam de existência, mas o período em que se formaram. O período em que se formaram. Vai mais longe ainda. E, portanto, a relativa ancianidade que apresentam. Fora errôneo acreditar-se que semelhante ancianidade corresponde à elevação que lhes é própria. Então não é mediante a elevação, não conta-se a partir daquela elevação, e sim o período em que ela se encontrava sedimentada na parte granítica. Então, quer dizer própria, ou a natureza exclusivamente granítica que revelem, é o que eu estou dizendo aqui, que revelem uma vez que a massa de granito, ao dar-se o seu levantamento, pode ter perfurado e separado as camadas superpostas. Porque existem as camadas superpostas. É preciso entender que no princípio não existia a camada granítica. A camada granítica, ela foi se formando gradativamente entre períodos geológicos e mais períodos geológicos. Eles têm o hábito de dizer que ocorreu
houve apenas 6 períodos geológicos, mas não, foi mais de 20 períodos. Porque aí tem os períodos parcial, tem os períodos local. O período parcial não é o mesmo que período local de forma alguma. Por exemplo, período local, um vulcão. Período parcial, vários vulcões, mas que não afeta além que 2 países apenas. Então isso aí é o parcial. O local, onde um só vulcão. Existe terremotos parcial e local. O terremoto local é aquele terremoto que destrói uma cidade apenas, vamos pensar assim. Assim mesmo, uma área onde passa a onda, aquela onda do tremor do epicentro. Você observa que o terremoto ele não destrói 100% a cidade. O que pode destruir 100% uma cidade é um vulcão com a sua lava e também com a sua cinza. Mas isso aí é parcial. Não, é local. Agora, imaginemos um terremoto parcial. É aquele terremoto que destrói várias cidades num país e ainda afetando outros países ainda. Porque existe isso. É lógico. Então a camada granítica ela foi se formando gradativamente, né? Então teve lá o primeiro período geológico, né? E depois desse primeiro período geológico, veio o primeiro período geológico, depois veio o segundo período geológico, que foi o estado primitivo do globo. Depois veio o período primário. Depois veio o período de transição, depois o período secundário, o período terciário, período diluviano, período pós-diluviano ou atual nascimento do homem. Pois bem, durante todos esses períodos, essa camada granítica, ela, no princípio, ela se rachava muito. Ela se quebrava, porque ela era de uma espessura muito insignificante. Mas com o passar dos anos, 600 milhões de anos, mais 600 milhões de anos, mais 600 milhões de anos, ela foi se fortalecendo. Então eu mesmo, hoje eu não posso te dizer, porque eu não sei te dizer a espessura da camada granítica. Mas eu penso que a camada granítica, eu posso estar errado, mas ela vai ter uma espessura aproximadamente de 3.000 quilômetros. Porque eu já li a respeito disso. Eu só não estou conseguindo agora ter uma certeza. 3.000 quilômetros de espessura.
Só a camada granítica. Agora, depois da camada granítica, é que encontra-se o núcleo da Terra. Por isso que a temperatura do núcleo da Terra não interfere nas camadas polares, nas geleiras, porque a espessura da camada granítica é muito enorme. Como nós já tratamos, o homem é que tem sido responsável pela destruição das geleiras e tudo mais, com a destruição da camada de ozônio. E por esse motivo, né, os raios ultravioletas, eles destroem tudo aqui na Terra, porque eles, encontrando-se essa destruição na camada de ozônio, é lógico que eles chegam aqui na Terra com um potencial de 100% de destruição. Então, olha só para você ver. Uma vez que a massa de granito, ao dar-se o seu levantamento, pode ter perfurado e separado as camadas superpostas. Agora, é preciso entender que mesmo a camada granítica, ela sendo maciça, porque a camada granítica, ela é maciça, ela possui algumas rachaduras, que são tidas como chaminé, né? E através dessas chaminé é que surgem os vulcões. Que, no entanto, eu preciso analisar esses termos, porque, pelo que me parece, antes de deixar aquele chaminé, aquela lava vulcânica não é lava vulcânica, e sim é o magma, né? Magma. E depois que ele escorre para fora é a lava vulcânica. Então tem esses dois termos que se intercalam. Isso é da geologia, então a gente tem que respeitar se eles, né? Então a camada granítica, ela é sim impenetrável, ela é sim uma peça só, vamos assim dizer, mas ela tem algumas rachaduras, ou melhor, centenas, até milhares de rachaduras, provenientes desses períodos geológicos que acabamos de ler aqui, e que ficou tudo como sendo uma chaminé para poder escoar aquela magma vulcânica e também aquela alta temperatura do centro da Terra. Aí você pode me dizer assim, mas que coisa, gente? Para que espírito estudar isso? É aquilo que eu já disse outras vezes, né? Pode ter certeza assim, de que o espírita que não estuda isso, ele não se integra com a natureza de Deus, porque isso é a natureza de Deus. Isso é a obra de Deus. Então, como você falar de alguém que você não o conhece? Como? Ah, pois bem, mas lá no Livro dos Espíritos está escrito lá, na questão de número 1, Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas.
Ora, mas só isso basta? O que você entende por inteligência suprema, por causa primeira de todas as coisas? Defina-me essa questão. Nós só conseguimos entender inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, através das 5 obras básicas. Ou melhor, através das 5 obras básicas, porque inclui-se a Gênese. Então você entendeu, com todo respeito, como falar de alguém se você não conhece a pessoa? Por exemplo, tem um evento, não é um invento, não. E o invento é aquilo que você inventou. Você inventou um fogão a gás. Evento, né? Então tem um evento e tem ali uma pessoa que eles dizem aqui na Terra da alta sociedade, só que precisa de alguém para anunciá-lo. E a pessoa de posse do microfone no palco olha para você e te faz assim, ó. Vem cá. Você vai até ele e fala assim: anuncia o fulano de tal para todos que estão aqui na plateia. Você consegue anunciar? Por exemplo, eu vou usar um nome aqui que é com todo respeito. Por exemplo, John Biden, dos Estados Unidos, né? Joe Biden. A pessoa chega e fala para você assim: apresente para a plateia o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Você pega o microfone, você vai conseguir anunciar, apresentar Joe Biden para as pessoas? Você não o conhece. Você não estudou a autobiografia dele, a biografia dele, a autobiografia. Agora, se você estudou, é diferente. É essa questão, é esse fato que ocorre entre os espíritas verdadeiramente espíritas. O espírita verdadeiramente espírita, ele não se preocupa com fenômenos. Ele se preocupa com a teoria e com a prática. Porque nem sempre prática tem a ver com teoria. E nem sempre teoria tem a ver com prática. Então é preciso separar uma coisa da outra. Então, como falar de Deus? Porque não basta você decorar a questão de número 1 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec interroga os bons espíritos, que é Deus? E eles respondem: Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Nossa, que maravilha, né? Olha lá, o Luiz Antônio sabe tudo a respeito
Será que eu sei realmente? Peça para mim descrever inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É lógico que eu sei, modesta à parte, eu sei. Porque no esmiuçamento já explicamos a respeito disso, e independente do esmiuçamento, eu sempre tive esse conhecimento. Mas não é todo mundo que tem esse conhecimento. Então, é de extrema importância o estudo. Estudar tudo. Tem pessoas que dizem assim: ah, mas perder tempo em estudar a Revista Espírita, 12 volumes. Perder tempo em autoevangelização? Isso não é perda de tempo. Isso é aperfeiçoamento, né? Nós vamos para o próximo vídeo.